Ok. Bom, senhoras e senhores, senhoritas e cavalheiros, boa noite. Eu sou o Simval, professor do Departamento de Administração, há 42 anos. Sou graduado em Administração, com mestrado em Memória Social e doutorado em Educação. Dou aula na nossa querida UFRJ há 43 anos, o que me dá um prazer, proporciona um prazer incomensurável. Acho muito bom estar com vocês e gosto de passar essa mensagem sobre finanças pessoais. E como é que isto nasceu? Isto nasceu da seguinte maneira. Eu criei no Departamento de Administração, há quase 10 anos atrás, uma matéria que eu chamei de planejamento de vida. E um dia, conversando com o professor Luiz Antônio, nós chegamos à conclusão que nós falávamos mais ou menos a mesma coisa, de modo diferente. E nós começamos a desenvolver um joint venture e começamos a desenhar esta matéria em parceria. Isso é novo dentro da UFRJ, porque, inclusive, o próprio sistema nem permite isso, mas há 10 anos nós fazemos isso e sempre com o aval dos nossos chefes de departamento, coordenador de curso, e acho que nós temos tido bastante sucesso nessa matéria, que nunca um semestre é igual ao outro. A gente está sempre aperfeiçoando, está sempre botando mais algum tempero naquilo que a gente fala. Né? E eu diria, Luiz, que das primeiras aulas para essa, ela já é completamente diferente. Né? Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre educação. Eu sempre gostei de escola, sempre gostei da sala de aula. O meu currículo não é somente dentro da universidade. Eu trabalhei para 48 organizações diferentes. Eu trabalho a vida toda. Então, eu não sou o sujeito exatamente o acadêmico. Tá? O que eu gosto de trazer para dentro da universidade é muito da minha experiência do campo do mundo do trabalho, do campo, porque a administração é uma arte prática, a administração não é ciência. Então, isso é muito, muito importante vocês terem na cabeça que a administração é uma arte prática. É uma arte prática construída em vários campos de estudo, e não em cima de um campo de estudo apenas, ou ela não tem uma identidade. A administração não tem uma característica própria. Né? Estou falando administração nesse sentido acadêmico. Tá? A administração ela é construída com base em conhecimentos que vêm da estatística, que vêm da matemática, que vêm da engenharia, que vêm da história, que vêm da memória social, que vem eu diria que quase todas as ciências e campos de estudo contribuem para a administração. Eu estudei administração e eu diria que o trabalho no campo da administração foi extremamente prazeroso para mim. A minha vida profissional sempre foi regada com muito prazer. Tá? E eu diria que o mundo acadêmico é o meu parque de diversões. Né? O mundo acadêmico ele complementa, sempre complementou em termos de remuneração e sempre complementou em termos de satisfação. E a minha vida eu tracei da seguinte maneira: eu ia para a empresa tentar entender o que é administração e trazer esse mundo real para perto de vocês. E faço isso há 43 anos. Tá?
Eu diria até que eu já fiz muito melhor porque eu tinha mais recursos antigamente. Hoje eu tenho menos recursos, né? Então, eu levava muita coisa para dentro da sala de aula, coisa que não dá mais para levar. Não é por conta da pandemia, não. Já há mais de 15 anos eu já não conseguia mais trazer para dentro da sala de aula muita coisa do campo do mundo do trabalho. E o mundo do trabalho mudou, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês, e ninguém conversa sobre educação com vocês, e 99,9% dos professores que fazem parte da nossa FAC jamais estudaram educação. Tá? Então, porque a gente começa dando aula meio que caindo de paraquedas, a gente sem nenhum conhecimento do campo da pedagogia começa a dar aula e cada um vai dando aula do seu jeito, da sua maneira, e vamos tocando que o Brasil é construído assim. É construído dessa forma aí, que pelas entradas e bandeiras. Né? Nós vamos entrando na matéria, vamos estudando, vamos trazendo para a sala de aula e vamos construindo. Tá? Então, eu queria colocar para vocês que educação é um processo onde uma geração transmite a outra o seu conhecimento. Tá? Então, é como aquela corrida de revezamento. Quando a gente vê uma Olimpíada, tem corrida de revezamento. É aquela que o sujeito vem correndo, com um bastão na mão, e ele vai lá fazendo lá o seu percurso, e quando chega num determinado ponto, ele vai passar esse bastão para o outro corredor que vem mais atrás. A gente tem que sincronizar os passos para poder pegar o bastão e dar continuidade na corrida. Isto aí é a melhor metáfora sobre educação. Né? Educação é exatamente isso. Né? Um processo onde uma geração transmite a outra. Este processo de educação é que tem, vamos dizer, a partir do século XIX, uma construção de ideia, a meu juízo, um tanto equivocada. Tá? Porque as pessoas não têm a consciência de que a educação faz parte do processo burocrático. Tá? Entende-se que burocracia é um instrumento de exercício de poder. Então, esse modelo educacional, que é esse que a gente vai lá para a escolinha da Dona Teteca, depois a gente vai fazendo lá o segundo grau, o ensino médio, né? Depois a gente vai fazendo graduação, vai fazendo pós-graduação, isto tudo não passa de instrumento de exercício de poder. Tá? Então, a educação é da mesma forma que o Ministério da Fazenda, por exemplo, que o Ministério da Saúde, por exemplo, do que todos os ministérios, todos esses aparatos, todas essas instituições do Estado, né, que fazem parte da burocracia do Estado, a educação também faz. Por quê? Porque a educação ela tenta padronizar as pessoas para que as pessoas pensem com mais ou menos a mesma mentalidade e que as pessoas pensem mais ou menos da mesma maneira, para que possa conduzir a sociedade. Tá? Então, aqueles que exercem o poder, tá? Se tivermos uma educação padronizada, se nós tivermos uma educação dentro de um determinado território, né? Esse território que eu chamo não é exatamente um território físico, mas é um território mental, né? É um território de Deleuze, filósofo, tá? Onde você constrói uma ideia e coloca as pessoas dentro desta construção. Isto é a educação. Então, é muito comum, já vi várias vezes, vários pais, né? As pessoas que são da minha idade são avós já, né? Mas as pessoas que eram da minha idade, que tinham recursos para botar o filho numa escola particular e cara, não queriam gastar um minuto do seu tempo com a educação do filho,
porque dizia que já pagava muito caro a escola do filho. Tá? No entanto, o grande framework, a grande estrutura da educação se dá dentro das casas. A grande estrutura educacional se dá pelo pai, pela mãe, pelos tios, pelos avós, pelos vizinhos. Essa é que é a grande estrutura educacional. As outras, aquilo que a gente aprende na escola, são conteúdos, que ora os conteúdos vão ajudar na nossa vida, ora aquilo só serve para a gente ir lá tentar fazer uma prova e ter uma nota para passar. Tá? Muitas dessas matérias passam batido pela cabeça da gente. Tá? Mas aquelas aulas que nos são dadas pelos nossos pais, pelos nossos responsáveis, pelos nossos parentes, avós, vizinhos, etc., esta é que é a verdadeira estrutura, verdadeiro framework educacional. Então, foi pensando desta forma que eu criei a matéria Projeto de Vida. Por quê? Porque a gente entra para a escola e a gente não faz parte do programa. A gente entra para a escola e a gente vai obrigado, lá nos é colocado goela abaixo, matérias como geografia, história, a gente não vê muito sentido naquilo, né? Português, que às vezes a gente acha chato a beça, matemática, pior ainda, né? E vão empurrando goela abaixo e entendendo que aquilo seja educação, tá? Mas no sentido discricionário, se vocês não conhecem essa palavra, discricionário, no sentido amplo, tá? A educação se dá uma boa parte dentro da estrutura familiar e uma boa parte pelo Estado, que é essa educação formal, né? Uma educação de exercício de poder. Tá? Então, a gente tenta nivelar todo mundo dentro daquelas matérias, que matemática, o português fundamental para nós nos comunicarmos adequadamente, para que quando um fala, o outro consiga entender, quando um escreve, o outro consegue entender o que o outro escreveu, e a gente não tem a consciência, esse é que é o maior problema, de o que é ser estudante. Então, se a gente vai encarar, vamos dizer, essa matéria, né, que eu desenvolvi lá no passado remoto, que eu chamei de projeto de vida, eu vou aqui trazer para vocês algumas palavras, como, por exemplo, planejamento. Né? Em administração, essa palavra planejamento ela é falada em qualquer matéria. Você pega, pode ser matemática financeira, pode ser recursos humanos, pode ser produção, pode ser o que for na administração, a gente lida com projeto. Né? Então, eu quero trazer, em primeiro lugar, o conceito de projeto, o conceito de planejamento. Né? Quando a gente pega a palavra vamos fazer um plano, né? Um plano é uma superfície lisa. E por que é uma superfície lisa? Essa palavra vem... traçar um plano vem de uma superfície lisa, porque você vai tirar todos os obstáculos que tem na frente para tornar a superfície lisa e você poder antever as coisas, você vai ver o futuro. Tá? Só que isso é um exercício humano extremamente difícil e complexo. Complexo não é sinônimo de difícil. Tá? Então, você planejar, você projetar, exige um conhecimento gigantesco que a parte imaterial do processo educacional e a parte material do processo educacional, elas vão contribuir para a construção desse tecido que é o conhecimento para exercer o planejamento. Então, planejar é antever. Então, quando a gente fala em finanças pessoais,
no sentido discricionário, ela está ligada ao projeto de vida. Você não consegue separar finanças pessoais dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que você deseja alcançar, da vida que você construiu para você, né? Então, e essa construção, muitas das vezes, ela é um tiro no pé da gente. Ela é uma armadilha que nós construímos para nós mesmos. Tá? Então, quando a gente vai procurar uma namorada, né? As meninas vão procurar um namorado, né? E nesse mundo contemporâneo, não importa de que sexo seja, tá? Essa vida a dois é um empreendimento, mas as pessoas não veem no primeiro plano como um empreendimento, as pessoas veem isso de uma forma romântica, né? E veem isso porque o próprio instinto da gente, o nosso instinto, ele é de preservação da espécie. Então, nós viemos ao mundo para multiplicar, para colocar, para passar o gene, para botar filho no mundo. E a gente faz isso instintivamente, como eu tive o prazer de acompanhar aqui na minha varanda, um casal de sabiás colocaram os ovos dele ali na minha varanda e nasceram 3 passarinhos ali que eu fiquei ali impedido de entrar na varanda, porque quando eu entrava eles me atacavam, né, porque estavam defendendo a cria. O ser humano faz a mesma coisa, nós somos animais. Aliás, o homem é o único animal que pensa que não é, né? Então, a gente chega e vai construindo coisas na cabeça da gente. A gente constrói uma ideia de romântica de casamento, né? De parceria, né? E a gente vai empurrando esse barco no seco. Na verdade, viver é empurrar o barco no seco. Quem conhece a cidade de São Paulo, eu morei durante 9 anos em São Paulo, de 0 anos de idade até 9, e eu vi construir um monumento lá, que tem no Ibirapuera, que são os bandeirantes empurrando o barco no seco. Então, o barco no seco, meu pai explicando, quando eu era criança, para mim, o que aquilo representava, né? É esse esforço hercúleo, esse esforço humano que tem, gigantesco, para ir levando a vida, né? Aquilo ali é um monumento ao empreendimento, é um monumento dos bandeirantes ocupando a terra nova, né? Então, para quem não conhece lá em São Paulo eles chamam de monumento do empurra, né? E você imaginou o que é empurrar um barco no seco? Então, e aquele monumento, eu acho ele muito bonito, que eu vi construir, é uma série de pedras e as pessoas vão empurrando aquele barco em cima das pedras. Olha a dificuldade que é aquilo. Não existe nada mais emblemático do que aquele monumento que representa a cidade de São Paulo, tá? Quem puder dar uma olhadinha no Google, vai lá, digita Ibirapuera, monumento em homenagem aos bandeirantes, entradas e bandeiras, vê lá as pessoas empurrando. A vida é assim, tá? Então, quando a gente trata de finanças pessoais, em primeiro lugar, muita gente vem para a matéria achando que vai ficar rico aprendendo aqui que eu e o Luiz temos uma fórmula mirabolante para fazer todo mundo ficar rico. A gente não tem. Deixar isso muito claro, que nem eu nem o Luiz tem essa intenção. Tá? O que nós temos, a nossa proposta é colocar para vocês uma série de elementos para vocês pensarem, porque a construção de tudo isso é individual, é idiosincrática. Ou seja, cada um de vocês vai fazer a construção da sua vida e esta construção ela fica mais leve na medida em que você tiver respeito às finanças, né? Quando você trabalha, cada segundo daquele é um esforço que você... Olha o monumento aí. Obrigado, Luiz. Esse é o monumento do empurra. Não sei se vocês estão percebendo ali um barco, né?
tem 2 cavalos ali na frente, o sujeito montado no cavalo, esse cavalo está com uma corda ali, puxa, ajudando, e ali está todo mundo. Isso aí é a vida. Não tem nada mais representativo, né? Não sei se vocês conseguem ver aí o barco. Eu vejo bem o barco porque eu vi construir esse monumento. Foi uma escultura colocada aí no Ibirapuera. Então, Ibirapuera é um belíssimo parque, um gramado grande, tem algumas construções, tem ali. Ali eu vi um dos primeiros salões de automóvel, eu vi aí no Ibirapuera. Enfim, isso aí, para mim, a minha infância foi andando por aí. Tá? E quando eu apurrinhava muito em casa, meu pai e minha mãe me levavam até o Ibirapuera para eu poder gastar minha energia no Ibirapuera e chegar em casa com menos energia para encher o saco deles. Mas isso aí é para vocês levarem na cabeça. O homem é movido pelos ritos e pelos mitos. E os mitos e os ritos lançam mão de símbolos. Tá? Então, isso aí é um símbolo, isso é um emblema. Tá? Então, se vocês, aqueles que são católicos, por exemplo, você tem ali aquela... A gente vai na igreja e tem feito uma história em quadrinhos, né? Porque tem gente que não sabe ler, né? Lá desde os primórdios, há 2000 anos, né? Quando as pessoas criaram a igreja católica, né? As pessoas não sabiam ler. Então, para você explicar lá o Calvário de Cristo, foi feita história em quadrinhos ali, que tem toda a igreja tem, né, toda a trajetória do Calvário de Cristo pendurado na parede, para a gente poder entender. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que nós, quando lemos, as letras são símbolos. Então, o que a gente tem que aprender é a ler e interpretar os símbolos que nos apresentam. Então, quando a gente olha para um símbolo feito esse que está aí, do barco no seco, empurrando o barco no seco, a gente tem que parar para refletir, caramba, isso aí é a vida. Eu vou ter que ficar empurrando esse barco no seco. Né? E hoje em dia, a gente dura mais tempo. Né? Eu, por exemplo, estou aqui. Faço agora esse mês aqui, da semana que vem, 73 anos, e eu vou trazer uma realidade que eu vi ao longo desse tempo. Né? Eu comecei a dar aula aqui com 20 e poucos anos, né? Na UFRJ. Então, o que eu percebi, antigamente a gente era obrigado a aposentar com 70 anos. E a maioria dos professores que eu vi aposentar, né, quando eles faziam 1, 2 anos de aposentado, eles morriam. Tá? Então, eu já estou devendo. Então, e nas condições normais de temperatura anteriores, eu já tinha embarcado nessa canoa furada que é a morte. No entanto, eu estou em pé aqui, e com uma saúde bastante razoável. O que ocorre é que, quando a gente trata de projeto de vida, a gente lida com a perspectiva do tempo de vida que a gente vai ter. Então, quando nós fizermos o planejamento dos nossos recursos, tá? Porque a gente vai trocar recursos por roupa, por transporte, por moradia, né? Por lazer, né? Então, a gente vai empreender um trabalho gigantesco, nós vamos pegar este trabalho, nós vamos ter uma remuneração que muitas das vezes não é compatível com o esforço que a gente desempenha, tá? E a gente vai ter que encarar a vida. E tem uma idade que é a idade da aposentadoria. Esta idade da aposentadoria, dali para frente, a nossa renda cai vertiginosamente. Então, a gente tem diversos indicadores para ajudar a gente a construir essa perspectiva. Um dos indicadores chama-se pirâmide demográfica.
Então, o nosso país é um país que tem uma pirâmide demográfica de base larga. Se a nossa pirâmide demográfica é de base larga, significa dizer que tem muito jovem. Se tem muito jovem e a gente não tem emprego para toda a população do Brasil, o que vai acontecer? As organizações, elas só contratam jovens. Na medida que vai ficando velho, as organizações descartam. Não descarta a gente quando a gente é funcionário público, o meu caso e o caso do Luiz. A gente ainda não foi mandado embora por força da nossa idade, porque a legislação não permite que nós sejamos descartados. Mas, na iniciativa privada, começou a nascer cabelo branco, é um indício de um envelhecimento. É indício do envelhecimento, nós somos descartados para botar gente nova com mais energia para trabalhar. Outra coisa é que quanto mais a gente envelhece, mais crítico a gente fica. Então, quanto mais crítico nós ficamos, o que ocorre? A gente vai dizendo não para muita coisa que está dentro da organização. Aqui na UFRJ, então, eles são mestres em inventar coisas que eu vejo completamente inócuas. E eu falo na cara de todo mundo, não faço. E ao não fazer, não ocorre nada comigo. Ninguém me pune, ninguém me manda embora, eu continuo porque não pode me mandar embora. Tá? No serviço público, você só pode ser mandado embora se você roubar. Se você não roubou, não te manda embora. E até mesmo alguns casos dos que roubam continuam. Tá? Então, aqui, o Luiz, muito bem ilustrando a minha fala, agradeço ao professor Luiz Antônio, está aqui, ó, isso aí é para vocês colocarem na agenda de vocês. Isso é para botar num quadro, na parede, e olhar aí como é que está a pirâmide demográfica nossa, como é que nós estamos aí nesse contexto aí de faixa etária, né? E o percentual da população em cada uma dessas faixas. Tá? O que ocorre é que a gente tem que aprender a planejar, porque quando a gente vai para a faculdade, a gente aprende a planejar a organização. Aprende mal, tá? Mas minimamente aprende a planejar na organização. Mas a gente não aprende a planejar a nossa própria vida. Então, é o famoso, eu gosto muito dos adágios, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. A gente aprende. Eu me lembro que eu estudava ainda na graduação, fazia um estágio no Lloyd Brasileiro, que era uma companhia de navegação, e eu fazia um estágio num órgão chamado Orçamento Econômico. Era uma assessoria de orçamento econômico. A gente fazia orçamento econômico para a empresa. O chefe da assessoria de orçamento econômico da empresa vivia pedindo dinheiro emprestado para todo mundo. Ele estava sempre endividado. Tá? E eu me lembro que tinha um coronel que era diretor de uma área lá, que conversava muito comigo, ele falava, eu não entendo fulano de tal, que é economista, ele está aqui para fazer o orçamento da empresa, mas ele não consegue fazer o seu próprio orçamento. Tá? Então, vejam vocês que isto aí é uma dicotomia. Né? Você aprende uma coisa que não emprega para você. Tá? Então, essa matéria, finanças pessoais, ela não é uma matéria que é exclusivamente para você aprender a fazer conta, para você lançar a mão da matemática financeira. Tá? A matemática financeira é um instrumento para ajudar o seu processo crítico. Tá? Então, é um elemento que você vai colocar ali de lado e vai verificar se aquele empréstimo que o gerente do banco está oferecendo para você, se aquilo ali é algo razoável, né? Porque o gerente do banco ele está ali, a função dele é te enganar. A função do gerente do banco é passar a perna. O gerente do banco nunca oferece nada bom para você. O gerente do banco só oferece fria para você. Tá? Isso são assim, máximas de finanças pessoais. Tá?
a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o tal do endividamento. Né? Então, você, se ficar contraindo dívida para algo que efetivamente não vai redundar em benefício, especialmente benefício duradouro, tá? Se você pega um dinheiro emprestado no banco para fazer uma viagem, é um benefício temporário. Porque você vai fazer a viagem vai acabar e você vai voltar para casa e vai ter que pagar aquela viagem na prestação. Tá? Então, o benefício duradouro é aquele que você, por exemplo, compra um imóvel para você se abrigar. Mas nem sempre a compra do imóvel é uma vantagem. Você pode perfeitamente, aí vai análise de custo-benefício. Você tem que, né, se você tem uma honestidade intelectual, você vai lançar mão de matemática financeira, você vai lançar mão da sua articulação de ideias, você vai lançar mão do seu inconformismo para buscar conhecimento nos mais diversos âmbitos, para você desenhar algo que seja benéfico para você. Então, finanças pessoais tem uma metade que é uma metade totalmente ligada à imaterialidade, que é voltada para os aspectos psicológicos. Né? Quando você entra num shopping, por exemplo, especialmente as meninas, já percebem claramente que o chão do shopping é muito liso, né? Então ele foi construído ali para ajudar você a escorregar e cair. Então as mulheres andam devagarinho no shopping por causa do salto alto e vão, ao andar devagarinho, vão sendo seduzidas pelas vitrines e muitas vezes, hoje em dia, eu vejo ali no Rio Sul, especialmente na loja que vende relógio, tem sempre umas meninas na porta do relógio, na porta da loja de relógio, querendo levar você para dentro da loja para tentar vender um relógio para você. Se você anda correndo dentro do shopping, você nem vê a loja de relógio. Tá? Então, tudo que é engenheirado dentro de um shopping é engenheirado para fazer você gastar dinheiro. Tá? Então, muitas das vezes eu vou ali no Rio Sul aliás, depois da pandemia eu nunca mais fui, né? Para almoçar. Eu almoço em casa. Mas eu sempre que ia almoçar com alguém, geralmente era acompanhado de algum professor que estava ali disponível no momento e que ia comigo almoçar. Quando eu saía do shopping, eu falava para ele: você viu que eu economizei 400 pratas? Não, você não comprou nada. Eu falei: por isso mesmo. Eu achei ali um paletó de R$ 400 muito bonito e não comprei. Então, eu economizei R$ 400. Se eu tivesse comprado, eu teria gasto os R$ 400. Tá? Então, quando a gente vai comprar, a gente aprende em administração, nessa área de logística, por exemplo, existe lá todo um conjunto de conhecimento que o pessoal resolveu denominar de análise de valor. Tá? Então, quando você está dentro de uma empresa, você analisa o valor dos itens que você vai botar no produto. Vou dar um exemplo aqui de algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de automóvel. Então, e a minha dissertação de mestrado foi sobre o modelo de organização da Volkswagen. Tá? Então, do primeiro Volkswagen fabricado no Brasil ao último Volkswagen fabricado no Brasil, aquele Itamar, eles suprimiram mais de 2.000 itens do carro. Por que eles suprimiram 2.000 itens? Primeiro, diminuir peso. Segundo, para o carro custar menos para a empresa. Tá? Então, eles foram deixando no automóvel somente os itens que eram fundamentais, somente os itens que eram importantes para o carro. O item que não era importante, eles saíram tirando. Foi tirando, foi descartando. Então, retiraram 2.000 itens. Tá? Então, eu diria que se a gente estuda logística e a gente vai estudar análise de valor, e tem assim, uma série de, vamos dizer, modelinhos que você trabalha dentro de uma empresa e que você
respondendo a determinadas perguntas, você vai fazendo uma crítica sobre o produto que aquela empresa manufatura, você vai utilizando regras de administração, né? Para quê? Para a empresa economizar. Mas a gente não emprega esses modelinhos na nossa vida cotidiana. O homem tem que fazer parte do programa, né? O meu empenho aqui, eu sou muito mais educador do que professor. O professor contemporâneo é o professor dos conteúdos. Ele pega lá o que está num determinado livro e vai jogando goela abaixo de vocês. Eu tenho uma percepção de educação diferente, porque eu entendo que o sujeito é mais inteligente do que o outro na medida que ele consegue articular mais ideias, na medida que ele consegue trazer um campo de conhecimento que está aqui, articular com outro campo de conhecimento que está aqui, fazer uma articulação entre eles e tirar um partido disso, ele está desenvolvendo a inteligência. Então, este processo de construção do conhecimento, tá, é fundamental, coisa que esse modelo de educação que nós temos, que é um modelo cartesiano-mecanicista, né, porque as matérias isoladas, sem que elas se articulem, ela não proporciona o desenvolvimento da inteligência. O sujeito vai lá, tira nota alta numa matéria, depois que ele tira nota alta naquela matéria, ele apaga aquela matéria da memória dele, porque aquilo ali já está descartado. Quando, na verdade, ele teria que, durante as matérias que ele cursou, ele deveria estar articulando uma ideia do... você vai estudar estatística, como é que estatística pode ser trabalhado no campo da logística? Como é que a estatística pode ser trabalhada no campo dos recursos humanos? Como é que a estatística pode ser trabalhada na área financeira, né? Então, todo esse conhecimento está aí à disposição de vocês. Se vocês vão ou não lançar mão desse conhecimento, é juízo de valor de cada um, é maturidade de cada um, é honestidade intelectual de cada um. Tá? Então, quando eu falo sobre finanças pessoais, tá? Eu entendo finanças pessoais totalmente articulado com os sonhos. E quando a gente fala de sonhos, às vezes a gente é criança, nasce numa família classe média média, classe média pobre, classe média alta, classe média rica. A gente nasce em contextos diferentes, tá? Então, cada um constrói esses sonhos de forma diferente. Então, quando a gente nasce lá numa classe média menos abastada, o que acontece? A gente vê o outro colega da gente com um determinado produto que a gente acha bonito, acha interessante. Tá? E aí, quando a gente tem mais uma determinada idade, que a gente conseguiu ganhar o nosso rico dinheirinho, a gente vai lá tentar tapar o buraco daquela frustração de que a gente não pôde ter aquele produto naquela época. E aí a gente acaba gastando dinheiro com algo completamente desnecessário que não faz mais sentido naquele momento. Né? Eu estava vendo uma vez uma entrevista, acho que era uma atriz, era alguém desse mundo aí que eles chamam de celebridade, porque celebridade para mim não são coisa nenhuma, e que a pessoa se deu conta de que ela tinha mais de 500 pares de sapato quando ela não conseguia mais pagar as prestações da casa na Barra da Tijuca que ela morava. Ela tinha contraído um financiamento para a casa tinha um andar, eu não me lembro mais quem era a pessoa, e que nesse andar ela era abarrotada de pares de sapato, porque quando ela era nova, era uma dificuldade muito grande para comprar sapato. Aí ela viu que ali tinha dinheiro em profusão investido
um sapato e que e ela falava o seguinte: sapato fica velho, o couro fica duro e depois não serve para nada, você não consegue calçar o sapato. Aí ela disse: tive que jogar sapato fora, tive que doar sapato, porque eu fui para uma casa. Ela disse: eu fui para um apartamento, não cabia os meus sapatos. Se eu botasse todos os sapatos dentro do apartamento, eu teria que sair, porque eu não cabia lá dentro da casa. Então, a gente. Isso por quê? Porque o nosso psicológico está conspirando contra a gente. A gente está trabalhando contra nós mesmos, se a gente não desenvolver essa autocrítica. Então, finanças pessoais, acima de tudo, Luiz vai falar muito. Faça o orçamento, faça o orçamento, faça o orçamento. E Luiz pode dizer, e agora que o Luiz faz um trabalho muito interessante, que ele ajuda as pessoas a acertar a sua vida financeira, que está totalmente descacetada, o Luiz vai lá e dá uma mão para essas pessoas, né? E o Luiz tenta, lá, com a paciência que Deus lhe deu, fazer com que as pessoas façam orçamento, mas o índice de sucesso dele é pequeno, não é isso, Luiz? Por mais que ele fale para a pessoa, por mais que ele ensine a pessoa a fazer um orçamento, a pessoa começa a fazer e abandona, porque é chato pra cacete. Então, mas só que a vida é aquilo ali, é o barco no seco, né? Então, o sujeito tem que ir lá fazer o raio do orçamento, senão ele vai acabar se endividando. O sujeito tem que policiar o seu psique o tempo inteiro, senão ele sai comprando um monte de coisa que não precisa, né? E tem gente como tem gente que é altamente vulnerável, quando chega um vendedor com conversa fiada e começa a falar um monte de coisa e vai seduzindo a pessoa vai comprando aquele monte de porcaria, depois quando chega em casa, pô, não precisava disso. E aí agora está com um carnê para pagar. Quer dizer, o carnê tem duas coisas que são apurrinhativas ao extremo, né? A primeira é essa obrigatoriedade que você tem de não esquecer do raio do pagamento ou botar aquela porcaria lá no débito automático, porque senão você paga juros, né? E você, muitas vezes, quando acaba de pagar, aquele bem que você comprou já nem existe mais, né? Isso ocorre com viagem, ocorre, por exemplo, quando o sujeito compra um carro. Aliás, eu estava achando muito engraçado, como já disse, eu gosto muito de automóvel. Eu estava vendo, antes da corrida da Fórmula 1, um programa na Band que o cara mostrava os automóveis novos que estão à venda e via uma BMW elétrica. O valor do carro é R$1 milhão, cara. Porra, o sujeito vai pagar R$1 milhão em algo que um ano depois não vai valer 500 mil. 2 anos depois vale 120 mil. E depois ninguém nem quer. Aí o sujeito vai parar aquela porcaria no ferro velho. Tá? Então, a parte mais difícil de finanças pessoais não é aprender como é que a gente aplica o dinheiro, não, porque nós vamos falar aqui sobre isso. Tá? Eu sou um adepto, gosto muito do mercado de capitais. Tá? E eu vou dar um exemplo do que ocorreu comigo. Eu tinha 15 anos de idade quando quando eu entrei de férias na escola, nesse ensino médio. Estou falando certo, Luiz, é ensino médio? Eu estava de férias no ensino médio e meu pai chegou em casa do trabalho e falou assim: olha, eu morava em Ipanema. Ele falava assim: você está pensando que vai para a praia agora nas férias, mas não vai, não. Eu já acabei de matricular você no curso de operadores da Bolsa de Valores. Era no IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. E eu até que gostei daquilo. Falei, pô, legal, é melhor do que ficar torrando na praia. E lá fui eu para o curso do IBMEC entender o que era mercado de capitais. Tá? Como eu nunca desejei, eu tinha vergonha de pedir dinheiro para o meu pai, eu, naquela época, comecei, junto com um amigo meu, que é meu amigo até hoje, a gente começou a fazer cinto de couro e bolsa de couro para as meninas.
e nós vendíamos na escola. Esse dinheiro que eu consegui amealhar, eu fui comprando, esse meu amigo também, nós fomos comprando de ação. Então, comecei a comprar ação com 15 anos de idade. Tá? E, quando eu tinha 17 anos, eu comprei meu primeiro carro, porque as ações foram se multiplicando, o valor dela na Bolsa de Valores foi aumentando, foi uma época próspera, e eu comprei o carro com 17 anos de idade. Quer dizer, antes de ter carteira, eu já tinha carro. Aí, um detalhe, escondido do meu pai, porque meu pai não podia saber que eu tinha o carro, porque senão ele não ia deixar eu dirigir o carro. Mas aí eu ia para a escola sem carteira e escondido dele, de automóvel, fazendo firula. Ou seja, era o meu sonho comprar o carro, mas aí eu tive que criar como é que eu vou me organizar para poder comprar aquele carro, né? E quando me formei, o PIB, olha só, esse é outro indicador que todo mundo é obrigado a ter ele na mente. PIB, Produto Interno Bruto. Tá? O PIB do Brasil, naquela época, crescia 12% ao ano. Isso é um crescimento absurdo. Ou seja, os salários eram crescentes, tá? E o emprego era abundante. Ou seja, havia mais oferta de emprego do que o número de pessoas qualificadas para ocupar esses espaços. Então, por isso, eu troquei de empresa inúmeras vezes, que eu ia para outra que estava ganhando, estava oferecendo muito mais, eu ia embora. Não titubeava. E teve alguns momentos da minha vida que eu trabalhava em duas empresas ao mesmo tempo, que quando eu ia para uma entrevista numa outra, eu falava para o sujeito, olha, eu estou ainda na empresa tal, ainda tem que ficar mais algum tempo lá. Não, então vamos fazer o seguinte, ver se consegue fazer um tempo lá e um tempo cá. E eu fui adaptando. Porque, veja bem, quando o empresário ele tem necessidade da tua mão de obra, ele é flexível. Tá? Naquela época, é claro, as empresas todas tinham suas regras, né? Você tem a CLT, mas quando você é uma pessoa fundamental, quando você tem um determinado conhecimento, quando você tem um currículo que você pode apresentar e dizer para o cara, olha, isto aqui eu fiz na empresa tal, tá? E o cara precisar exatamente daquilo, você dá o teu valor, o cara é flexível. Não, fica aqui metade do dia, outra metade do dia faz lá. Eu me lembro que o meu primo trabalhava na empresa aérea Cruzeiro do Sul, e os camaradas chegaram na época lá, que ele se formou, falaram para ele, temos o maior interesse em contratar você. Ele era estagiário, ele era estudante, se formou, os caras, queremos você aqui dentro. Ah, mas não posso porque eu tenho uma empresa que eu tenho que tocar, que o pai dele tinha morrido e tinha que tocar a empresa. Aí os camaradas foram flexíveis, falaram, então você faz meio expediente lá e meio cá. E ele assinou um contrato com a Cruzeiro do Sul. A Cruzeiro do Sul tornou-se Varig, e ele só foi deixar de ter meio expediente na Varig quando faltava 15 anos para ele se aposentar. Então, você vê que quando o empresário tem interesse na tua mão de obra, ele é flexível. Tá? Então, o que eu quero tentar também nesse nosso primeiro encontro é deixar claro para vocês o seguinte, conhecer finanças pessoais não vai deixar vocês ricos. Conhecer finanças pessoais não vai substituir a sua renda. Tá? Você vai ter que pegar esse diploma que você vai tirar da UFRJ, vai sair com ele debaixo do braço, vai ganhar a vida com ele e vai gerenciar aquilo que você puder poupar. E aí é que está o nosso Finanças Pessoais aqui, tá? Para você, quando chegar aquela idade que você vai ser descartado do mercado, você não será surpreendido. E um detalhe, no INSS, ninguém ganha mais do que R$ 5.000. Tá? Então, se você ganha 20 e se aposentou, no dia seguinte você passa a ganhar 5. Tá? E um outro detalhe muito importante, quanto mais velho você fica, mais você é freguês da farmácia. Então, quando eu era jovem,
Eu era conhecido ali pelo garçom daquele bar que vocês conhecem como em Ipanema, como Garota de Ipanema, né? Era o lugar que era a esquina quase que de onde eu morava e onde eu passava todo dia. Os garçons todos me conheciam, eu conhecia todos os garçons. Hoje eu sou conhecido pelos balconistas da farmácia. Eu chego ali na farmácia, todo mundo me chama pelo nome. Tá? Então, e quanto eu gasto de farmácia por mês? Eu gasto R$ 2.000 de farmácia por mês. Tá? Que eu vou lá na minha médica falou: olha só, se você quiser continuar vivo, você tem que tomar mais isso, mais isso, mais isso, e tome remédio caro. Né? E eu venho lá hoje, há pouco eu vim da farmácia e fui reabastecer, que eu não deixo faltar o remedinho que me mantém em pé. Né? A não ser que eu queira me despedir. Agora, a despedida é uma coisa complicada, né? Que você não sabe como é que vai ser essa despedida. Se você vai ter um AVC, uma coisa assim. Né? Então, e outra coisa, foi no outro dia que eu estava sentado aí na graduação, né? Estudante de graduação. E como um sopro, estou eu aqui, já quase chegando na aposentadoria. Então, veja bem que se você não planejar muito bem a sua vida, né, isso vai custar caro. Isso pode custar muito caro. A velhice é cara, tá? E a gente vive aí, a maioria de vocês aí vai viver até os 87 anos, tá? Então, é claro que você tem as exceções. Eu tive a minha antepassada morreu com mais de 100 anos, né? E morreu lúcida e morreu fazendo as coisas. Mas era outra pessoa, era outra vida, era outro mundo, tá? Mas o que eu vejo, a minha observação, é que quem dobra os 80 fica mais para lá do que para cá, né? E 80 chega rápido. Quando você está nessa idade, você pensa que para chegar aos 70 anos leva 300 anos, né? E não leva 300 anos, não. Né? Leva 70 menos 20. Então, senhores, nós teremos aí uns encontros bastante interessantes. Eu diria que a parte mais interessante de finanças pessoais, isso para mim particular, tá? Que sou grato a isso, é o mercado de capitais. E o mercado de capitais é perfeitamente acessível a vocês, tá? E nós vamos falando aí ao longo do nosso curso. Outra coisa é o seguinte, lembre-se bem que essa matéria nós juntamos a turma de administração com a turma de contabilidade, que eu e Luiz formamos uma parceria, tá? E ao longo desse processo nós estaremos juntos aí tentando levar para vocês algo que os motive, né? Algo que os desperte para a vida organizada, né? Uma vida próspera, né? Quando a gente fala de sucesso, não estou dizendo que vai ficar arquimilionário e que vai comprar esse carro de 1 milhão. Eu acho, nem que eu fosse arquimilionário, eu não compraria um carro de 1 milhão de reais. Eu prefiro comprar um Fiat Uno, porque o carro de 1 milhão de reais você vai ser assaltado e pode ser morto com muita facilidade. Né? Hoje em dia, nego rouba até carrinho de feira, imagine um carro desse. Tá? Então, senhores, é um prazer incomensurável. Eu quero passar a bola agora para o Luiz, que ele tem coisas para falar, tá? E eu e o Luiz estamos sempre conversando. Ok, senhores? Beleza. Professor, eu queria fazer um comentário rápido. Quando você falou sobre o orçamento, que é uma coisa muito chata, eu concordo bastante. Não só exatamente com relação à prática do orçamento em função dessas consultorias que eu faço, sobre as quais eu vou falar na aula também, existe pouca adesão ao tratamento em si. Né? 211 pessoas, se não me engano, que eu já atendi. O primeiro atendimento tem 211 pessoas, no segundo tem menos de 50. E no terceiro, menos de 30.
Então, conforme o tempo vai passando, o número de pessoas que continuam no atendimento cai bastante. Então, quando você falou sobre sonho, eu acho que é interessante fazer esse cruzamento com as finanças pessoais, porque a gente precisa de uma motivação para fazer coisas. E essa motivação, sim, pode vir de um sonho. Está aqui um depoimento meu. Existem alguns outros fatores, além desse que eu vou falar, mas um dos fatores que me fizeram, digamos assim, declinar da carreira de piloto de avião foi não ter dinheiro para pagar as horas de voo. Então, assim, eu precisei abrir mão desse sonho de transformá-lo em realidade, né? Ainda não abri mão do sonho, porque eu ainda sonho com isso, né? De alguma maneira, algum planador, eu vou fazer uma certificação, alguma coisa assim, mas seguir carreira como piloto efetivamente dependeu muito de dinheiro, no meu caso, e eu não tive. Então, esse sonho sobre o qual você falou, acho que é interessante porque a gente precisa de um motor, uma motivação para poder usar dinheiro, digamos assim, para poder torná-lo realidade. E aí, especificamente em relação ao orçamento, concordo que ele é muito chato. Eu gosto de fazer o meu, mas ele é chato assim mesmo, né? A despender tempo, energia na, na, na elaboração do orçamento, né? De fazer lá as fases de planejamento, execução e controle, toma muito tempo, muita energia e tudo. O que eu costumo falar sobre isso é que a gente não deve olhar para o orçamento como algo que deva se tornar prazeroso para a gente. Isso provavelmente não vai acontecer, né? Mas que o custo que nós temos de fazer esse orçamento, né, toda a chatice que ele nos traz, existe um benefício com o seu uso que, em termos assim escalares, talvez fosse uma boa palavra, superam o custo, né? Então, o tempo, a energia gasta na produção e o uso do orçamento, eles são compensados, digamos assim, com os benefícios pelo seu uso. E alguns benefícios são bem visíveis, né? Por exemplo, você ter uma boa ideia do seu estilo de vida. Se você quiser conhecer o estilo de vida de uma pessoa, é só ver o orçamento dele. Então, só fazendo aí um complemento sobre o que você falou. Hoje é a primeira aula, da minha parte, eu quero só me apresentar. Eu sou o Luiz Antônio. Eu gosto muito de usar um sobrenome alemão que eu tenho, chamado Oxendorf. Então, é possível que eu, em e-mails, alguma coisa assim, eu fale que eu sou o Luiz Oxendorf. Eu gosto disso. Então, a gente já está nessa parceria aí, eu e o professor Sival, há bastante tempo. Existe uma troca boa aqui de falas, né? Existem coisas que eu trago que são interessantes, existem coisas que o professor Sival traz que são interessantes também, e eu acredito que essa conjunção de cabeças, de uma certa forma diferente, né? Nós temos idade diferente, nós temos formação diferente, então esses pontos de vista diferentes, eles acabam se complementando para quem está observando. Então, acho que isso é interessante. Para quinta-feira, agora, depois de amanhã, eu ainda não tenho muito bem certinho o que a gente vai fazer, tá? Mas provavelmente vai ser uma outra apresentação dessa, começando às 6h30, e eu vou tentar explicar o que eu tenho de planejamento para o nosso semestre. Quer falar alguma coisa? Não, depois que você falar, eu entro. Ok. Então, basicamente, quando eu vou falar sobre finanças pessoais, eu abordo 4 grandes áreas, né, que é endividamento, orçamento, investimentos e fruição. Uma palavra não muito comum. Fruição vem de fruir, aproveitar. E aí que entra essa questão do sonho, né? Então, durante a fase laboral da nossa vida, onde a gente tem renda e pode jogar renda para o futuro através dos veículos de investimento, é interessante que a gente planeje
gastar esse dinheiro antes de morrer. O professor Simval chegou a citar a data de 80 anos. Eu tive, toda segunda-feira eu participo de uma live com um amigo meu e eu faço os comentários lá no finalzinho, né? E uma dessas apresentações, ele é só desativar o som. Eu vou fazer isso. Era sobre questões previdenciárias, e aí a pessoa que eu estava entrevistando, ela citou essa faixa de idades entre 80 e 85 anos como sendo um bom limite para a gente pensar em termos de planejamento, como seria, digamos assim, um limite mesmo, né, que a gente vai ter ainda condições, digamos, de aproveitar a vida. Então, a partir dos 80 para uns, a partir dos 85 para outros, a nossa composição corporal, digamos assim, psicológica, mental, etc., começa a ficar muito degenerada, né? Essa degeneração a gente já começa a sentir bem após os 40 anos. Quem, por exemplo, nunca usou óculos, pode se preparar que virou os 40 anos, já vem a incômoda a mania de ter que usar os óculos todos os dias. Então, a idade vai passando, a gente vai ficar perdendo uma coisa aqui, outra coisa ali, mas chega a 80, 85, realmente é um limite, assim. Se você vai juntar dinheiro para gastar ainda em vida, que seria o ideal, é interessante planejar, em princípio, com os dados que a gente tem hoje, até os 80, 85 anos. Não passou dos 85 anos, por exemplo, viajar de avião, a perna incha muito, por exemplo. Como o professor falou também no início, a gente já tem muitas manias, e aí é uma coisa meio chata mesmo, a gente tem que tentar entender isso. Tá? Bom, então, sobre quinta-feira eu vou pensar ainda sobre isso, e no próprio dia mesmo eu envio. E a última coisa que eu queria falar é que nós temos um YouTube da turma, Finanças Pessoais, UFRJ. Tá? Essas aulas elas ficam gravadas e normalmente no próprio dia ou no dia seguinte elas vão para lá. Então, se por acaso você quiser rever ou perdeu por algum motivo, quiser ver, elas estarão lá salvas. E cada pasta é um período. Tá? Então, eu vou abrir lá a pasta 21-2, onde esse vídeo que a gente está fazendo vai ser o primeiro que vai para lá. Então, professor, é isso. Eu queria só me apresentar. Eu não curto muito falar muita coisa no primeiro dia. E te devolvo aí a palavra para logo após a gente já encerrar. Como eu gosto de aproveitar o tempo. Então, eu quero também dar uma prévia agora aqui para vocês, pequena, que é o seguinte. Está todo mundo aí no começo dos cursos, né? Quando não, no meio. E poucos estão no fim do curso de graduação. Tá? E quanto antes, quanto mais cedo a gente estiver planejando o nosso futuro, porque toda vez que a gente faz um planejamento, muita coisa dá errada. Tá? Então, quanto mais cedo a gente já estiver olhando para frente, melhor. Então, eu queria falar um pouquinho desse mundo acadêmico para frente, tá? Que é a sua qualificação. Né? Depois que a gente termina a graduação, a gente vai para pós-graduação. A pós-graduação ela tem uma vertente que é o stricto sensu e outra vertente que é o lato sensu. Tá? E depois, aí você faz o mestrado, tá? Ou você recebe um diploma de especialização com pós-graduação lato sensu. Tá?
e depois você ainda vai para um doutorado e depois ainda vai para um pós-doutorado. Tá? Então, se a gente tem essa perspectiva, esse inconformismo, essa ambição de construir esse conhecimento melhor, tá? Eu diria que o momento de planejar o seu pós-graduação é agora, não é depois. Tá? Depois que você terminar a graduação. Por quê? Porque tem alguém que está lá desde o começo já se preparando para o pós-graduação. Então, um dos elementos que tem para você ingressar no mestrado é o seu CR, o seu histórico escolar. Tá? Então, se você tem um CR acima de 7, significa dizer que vão olhar para você com bons olhos no processo de seleção. Tá? Além disso, o curso de graduação, tanto na contabilidade como na administração, a gente tem que escrever uma monografia. Tá? E nem sempre o professor que dá a matéria chamada monografia, tem uma matéria chamada monografia, né? E tem seminário de monografia. Tem 2 matérias que é para te dar uma base para você escrever sua monografia. Eu diria o seguinte: essa matéria, Finanças Pessoais, é uma matéria extremamente interessante para produzir uma monografia. Tá? Então, eu já tenho preparado uns slides para passar para vocês, para ajudar vocês a produzirem a monografia. Tá? Esta mesma monografia que vocês fizerem poderá ser o passaporte para o mestrado e para o doutorado. Tá? Então, o aluno que é de olho no futuro, que é esperto, que quer chutando a bola para frente para fazer o gol, ele fica ligado para poder já pegar uma base para fazer uma monografia. E essas monografias no campo aí das finanças pessoais, eu e Luiz temos o maior prazer em ser orientadores. Tá? Então, é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que nós vamos tratar ao longo desse nosso curso, que é para poder trabalhar vocês nessa direção. Né? Nós queremos o sucesso de vocês. Tá? E o interessante é que mestrado e doutorado é um campo que a gente tem da academia que é extremamente interessante, onde a gente vai trabalhar articulação de ideias o tempo inteiro e a gente vai desenvolver o senso crítico. Para mim, a parte de estudo da minha vida mais prazerosa foi quando eu fiz o doutorado. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o dobro de crédito necessário para o doutorado porque eu não queria sair do doutorado. Aquilo ali estava tão legal, o estudo estava tão interessante. Né? Agora, doutorado é uma turma pequena, são 5 alunos no doutorado. No doutorado, não. Você não entra numa sala que tem 30 alunos, você tem 5. Então, todos os professores te conhecem, todos olham no teu olho e todos te avaliam o tempo inteiro. Então, você está ali sob olhar crítico o tempo inteiro, o que faz você dar o máximo de si. Né? Cada um vai poder tirar leite das pedras das suas capacidades. E isso eu achei extremamente interessante. Né? E depois que eu fiz a minha tese, eu nunca mais parei de estudar os assuntos da minha tese. Né? Esta matéria, por exemplo, ela é resultado de uma ideia que eu trabalhei quando estava construindo minha tese de doutorado. Tá? Então, é legal que você pega aquilo que você exercitou mentalmente e coloca em prática. Isto aqui, esse encontro nosso aqui, é a verdadeira prática da minha tese de doutorado. Tá? Então, só para dar esse estímulozinho de olhar para o futuro para vocês podem fazer coisas do arco da velha. Né? Essa finanças pessoais descortina um mundo de interesses para vocês gigantesco.
quando, quando no mínimo, vai te garantir uma velhice mais tranquila, né, em termos de recursos financeiros que eu estou falando. E eu diria o seguinte, também aquilo que o Luiz chama aí de estilo de vida, o Luiz não chama por si só, o Luiz chama porque a literatura desse assunto fala sobre estilo de vida. Eu não gosto desse termo, do termo estilo de vida, tá? Eu gosto de quais são meus padrões mentais para ir empurrando o barco no seco. Né? Porque quando a gente fala estilo de vida, parece algo extremamente sofisticado, que o sujeito, né, viaja para a Europa, viaja para os Estados Unidos. Porra, ela remete muito à viagem na maionese. Né? Eu já prefiro colocar, eu por ter, vamos dizer, uma origem, o lado da minha mãe era o lado de operários e o lado do meu pai de intelectuais, eu, com a graça de Deus, construía a minha mentalidade com os dois lados, que o lado do operário e do lado do intelectual, né? Eu diria que o que me fala mais alto é o lado do operário. Né? Então, estilo de vida não é para mim. Né? Estilo de vida é para quem é muito sofisticado. Eu sou o empurrão, aquele cara lá, aquele último cara que está lá no monumento do empurra, é que o último cara lá que está empurrando o barco no seco. Eu prefiro me ver dessa maneira, empurrando o barco no seco. Ok, senhores, muito obrigado por estarem aqui, por nos aturarem. Foi um prazer incomensurável, embora não tenha esse negócio de virtual. Eu acho horroroso isso, porque eu gosto de ver a cara de vocês, gosto de ver as reações de vocês, o olhar de vocês, e gosto de interagir, gosto que vocês façam perguntas, que vocês interajam com a gente aqui. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Está aberta aí a sessão. Queria perguntar só se eu quero. vai ser o mesmo. Pode falar, Mariana. Provavelmente é o mesmo link, só que eu tenho por hábito, Mariana, sempre mandar o link novamente no dia. Então, quinta-feira eu vou enviar novamente. Tá bom, obrigada. Por nada. Ok? Mais alguém? Sobre a pergunta da Larissa aí, se alguém... Porque parece que a galera faz um grupo de Zap, então puder responder aí, ou hoje, ou na quinta-feira aí no chat. Então, até quinta-feira, está aí o grupo. Pô, legal. Pois é muito bom. Não, o grupo de Zap é excelente na matéria. Nos ajuda. Então, como eu disse, normalmente eu aviso sobre aulas. Por exemplo, semana que vem eu vou participar de um treinamento. Então, dia 2, quinta-feira, eu não vou poder lecionar. Eu vou estar fora da cidade do Rio de Janeiro. Muito embora lá onde eu vou estar possa ter cobertura de internet, mas é algo que eu vou deixar para falar mais próximo lá. Tá? Qualquer coisa eu peço para o Simval me substituir aqui ou passo um trabalho. Pois é. Quer falar alguma coisa? Convidado, a gente chama. Tá. Olha só, tem mais um detalhe aqui que eu esqueci de falar aqui. É o seguinte, eu também sou coordenador de 2 cursos de pós-graduação Lato Sensu na UFRJ. Um é de gestão de hospitais e clínicas, tá? Então tem muito médico, tem dentista, tem enfermeiros, tem administrador e tem contador fazendo esse curso lá com a gente, tá? E eu estou abrindo mais um curso, que é o curso de mercado de capitais, pós-graduação em mercado de capitais. Então, os alunos que já estiverem no último período aqui da faculdade, quando eu abrir o curso, podem me procurar, porque eu posso dar uma bolsa para cursarem o pós-graduação em mercado de capitais. Então, vai ser um prazer ter esses alunos conosco, tá? Era só isso. Então tá, pessoas.
Sejam muito bem-vindos aí ao nosso período 21/2. Até quinta-feira, se Deus quiser. Foi um prazer estar com vocês. Valeu. Abraço em todos. Boa noite.